Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, mestre. Um grande abraço estar aqui com você novamente. Mais um vídeo da Magazine Crítica. E esse vídeo não poderia ser diferente. Comemoramos nesse ano de 2026 o centenário do maior geógrafo brasileiro e um dos maiores geógrafos do mundo, da história da geografia enquanto ciência, Milton Santos, né, mestre? Então, bom, vamos falar do nosso grande guru, mestre, o homem que transformou a geografia. A partir do Milton Santos, a geografia tem outro viés, né? A geografia sempre foi da história, do aprendizado, como matéria decoreba, né? Matéria ligada a nome de rio, nome de cidade, maior produtor disso, maior produtor daquilo. E o Milton Santos mostrou para a gente que não é bem assim, né? Ele mostrou para a gente que a geografia interpreta o espaço, né? Geografia é o estudo do espaço. E esse espaço tem relações. E dentro dessa linha de análise de relações, ele colocou a linha dele, que é marxista, né? E desenvolvendo quem explora e quem é explorado dentro de mundo, trabalhando classes sociais, trabalhando posturas de dominação colonial, de exploração, e começou a mostrar para a gente que a geografia, na verdade, ela envolve sociologia, filosofia, história, economia, tudo isso está vinculado à geografia. E dessas que eu citei, sem modéstia nenhuma, né, Magno? É a geografia que absorve todas, mas sem depender delas, né? Ela tem essas ciências como ferramenta. E o Milton Santos colocou isso, né? E, para mim, a maior obra do Milton Santos, eu li praticamente todas, é Por uma Nova Globalização. Que globalização nada mais é que um processo de dominação dos ricos sobre os pobres, né, dos centrais sobre os periféricos, e ele falou isso. Na globalização, a geografia não pode distinguir parte da Ásia, a África, a América Latina. E ele sempre questionou isso. E eu e Magno tivemos a sorte tremenda de ter feito a Universidade Federal Fluminense. E a Universidade Federal Fluminense é nessa linha de Milton Santos, né? De questionar, de entender, não ser aquela geografia descritiva. Inclusive, passou a ter um nome de geografia qualitativa. A nossa faculdade, né, é a que se esmera na geografia qualitativa. A UFRJ, que é ótima faculdade também, e a UERJ, a nossa geografia é uma geografia qualitativa. Essa condição de conhecer, inclusive fiz um programa na Rádio JB-FM sobre urbanização com ele, fui indicado pela Universidade Federal Fluminense, na época eu era estagiário lá e professor contratado, e eles me colocaram para fazer esse trabalho com ele. Então, é muito importante a gente comemorar esse gênio maravilhoso que é o Milton Santos, que inclusive foi ligado demais ao governo Jango, né? Porque ele tinha essa proposta e o Jango acreditava nas reformas, e o Milton Santos era uma reforma. Teve, inclusive, que ser exilado, né? Depois, na anistia, voltou. Agora, eu queria ouvir você, Magno. mestre, eu acho que a maior vantagem, né, da geografia do Milton Santos, como você falou brilhantemente, foi a integração, mas foi também revelar o papel fundamental da geografia enquanto uma ciência. E a maior vantagem, do ponto de vista prático do Milton Santos, é alinhar, né, que eu acho que é uma dificuldade, a teoria e a prática. Então, por exemplo, nos seus diferentes livros, Espaço Dividido, que ele vai falar de espaço da luz, espaço opaco, circuito informal, circuito formal de economia, no livro Por uma Outra Globalização, esse alinhamento entre a teoria e a prática, através dos exemplos. Inclusive, ele tem um belíssimo livro também, Brasil no século XXI, mesmo não tendo escrito, né, durante esse século, mas ele propôs uma nova regionalização também do Brasil, são os chamados os 4 Brasis, que nós ensinamos hoje nas escolas, no 7º ano, que é a região concentrada, a região centro-oeste, região nordeste, região amazônica. Então, acho que isso também tudo é fundamental. E ler a obra de Milton Santos, gente, é entender o Brasil a partir do seu passado, do seu presente e uma perspectiva de futuro. Nós que estudamos na UF, por exemplo,
a UFRJ sempre teve uma linha muito mais alinhada, por mais que o Milton Santos fosse professor da UFRJ, mas os grandes professores da UF, quase todos, são contemporâneos ou estão orientandos do Milton Santos, seja na graduação ou seja na pós-graduação. Inclusive, hoje aqui no Rio de Janeiro, né, nós temos uma pessoa muito influente na política local, que é o Elias Jabbour, economista, que fala muito bem sobre a China, inclusive foi orientando do Milton Santos. Então, essa análise histórica do Milton Santos ele é fundamental para nós entendermos. E o Milton Santos, para quem não sabe também, como viveu muitos anos na Europa, então lecionou principalmente em Paris, o seu doutorado em Estrasburgo, na Universidade de Paris, e simplesmente ele é um dos autores também brasileiros mais citados. Assim como Paulo Freire, Milton Santos também tem um lugar muito especial na geografia, né, e na educação anglo-saxônica, na francesa e alemã. Seus livros são traduzidos também para diferentes línguas. Então, nesse vídeo de hoje, né, mestre, a gente queria fazer essa belíssima homenagem, necessária homenagem e fundamental homenagem ao Milton Santos, que o seu legado não deixe acabar, que a gente reviva sempre a teoria, a prática de Milton Santos, mestre. E como você falou brilhantemente, muito bem, Milton Santos ganhou o equivalente ao Oscar da geografia, né? O prêmio máximo, o Nobel da geografia. Ele foi o geógrafo mais conceituado naquele momento dele. E é super importante. E hoje a nossa sala de aula, eu e Magno, que eu conheço o trabalho do Magno, a gente segue piamente as ordens, homenagens, eloquências do Milton Santos. Queria comemorar hoje, parabéns, Milton, você é eterno. Você não vai fazer 100 anos, você vai fazer infinito anos. Um abraço para você, tá? Onde você estiver, e um abraço a todos que nos assistiram hoje, sabendo de fato quem é Milton Santos. Não podemos confundir, inclusive, com o jogador de futebol Newton Santos. Ele é Milton Santos. Valeu. Um grande abraço. Abraço, Magno. Valeu.